Meus queridos e queridas de Deus, nós celebramos hoje, como já foi mencionado, lá do início do nosso cristianismo, São Timóteo e São Tito. E ao celebrarmos um apóstolo, nós todos aqui somos chamados e já embalados pela música que o Elivelto acabou de cantar junto conosco, né? Nós somos convidados a meditar um pouquinho sobre a nossa missão de seguidores. Todo seguidor é testemunha, e toda testemunha é continuador de um projeto. Nós aqui somos seguidores de Jesus, somos testemunhas do ressuscitado e somos continuadores da sua obra. Por isso a música chamou a atenção para que a gente possa olhar a nossa condição de cristãos, de testemunhas, de continuadores que levam a proposta de Jesus, que levam o Evangelho. É preciso levar o Evangelho. Olha, vocês sabem que no dia de ontem, nós celebramos um grande baluarte da nossa igreja, que é São Paulo Apóstolo, e eu acredito que nós que aqui estamos, somos cristãos, porque tem um dedinho de São Paulo para levar o Evangelho mais para lá, para levar o Evangelho para fora daquele lugarzinho onde viveu Jesus, para disseminar o Evangelho e para formar novos discípulos e missionários. Isso chegou até nós. Então, ao celebrarmos São Paulo, a gente lembra esse grande anunciador que foi um convertido, que caiu do cavalo, como costuma se dizer, né? Ele caiu do cavalo no sentido figurado, porque ele era um perseguidor da proposta de Jesus. E de perseguidor ele passa a ser um anunciador. A conversão de São Paulo provoca a todos nós que nós somos também chamados a nos convertermos a cada dia. E a exemplo dele, sermos também testemunhas, anunciadores do Evangelho de Jesus. Muito bem, ao olharmos Timóteo, Tito, alguns historiadores afirmam que eles foram convertidos também por Paulo, quando Paulo fez a sua primeira viagem missionária. Então, ao olharmos as figuras desses dois santos, nós podemos ver a fidelidade desses dois na missão, foram fiéis até o fim. Fidelidade na evangelização. Essa primeira leitura aqui, a gente vê Paulo escrevendo uma carta, e ele exorta um amigo para que ele não desanime. Essa carta pode ser olhada, inclusive, e endereçada, quem sabe, para nós hoje, porque há muitas coisas por aí, que às vezes a gente fala assim, que vontade de desanimar, não. Eu estou tão desanimado, não estou querendo mexer mais com esse negócio de igreja não, de participar dos movimentos, das pastorais. Nós temos aqui 3 testemunhas disso, que são os 3 padres, e lá na paróquia deles, de vez em quando, eles encontram alguém, a Dona Maria, que chega lá, eu não vou querer mais participar da catequese, não, estou desanimado. Mas está desanimado por quê? Por isso, por aquilo mais, das dificuldades. O desânimo parece que virou moda na vida da igreja e na vida da sociedade. Vocês percebem isso? Vocês que vieram lá de Sergipe, lá tem o povo desanimado também? De vez em quando aparece um desanimado, né? Salvador também tem, né? Isso, aqui em Aparecida não tem gente desanimado, né, Dona Lola, né? A senhora tem 75 anos, que é testemunha de Jesus, participando aqui da pastoral desta igreja, então é uma testemunha, né? Mas Paulo escrevendo para o amigo, e tem um detalhe, ele escreveu essa carta, sabe onde ele estava? Na prisão. Então mesmo na prisão, ele continuou a sua tarefa de anunciador. Essas grades aqui não vão me segurar,
eu preciso levar o Evangelho. Isso aí, então, nós precisamos olhar esses detalhes falam alto, e na hora que a gente quiser pensar, tiver a tentação de desanimar, opa, olha Paulo na prisão, ele não ficou preso naquilo lá, ele conseguiu jogar para fora a mensagem escrevendo cartas, e ele escreveu ali para que a pessoa, o amigo não desanimasse, não desanimar. E ali nós percebemos que ele se refere a esse Timóteo, e ele fala que ele é um filho querido, e ele agradece a Deus por ter esse filho querido, esse amigo junto no mesmo caminho. Ele agradece a Deus o colega que tem. Você agradece a Deus as pessoas que caminham contigo? É preciso agradecer os amigos, e Paulo faz isso, e ele tece elogios pela sua coerência. É uma pessoa coerente, ele reza, ouve a palavra e é coerente com aquilo que ele reza, que ele ouviu. Ser coerente é um grande desafio para nós hoje também. E Paulo reza para que essa grande testemunha, esse grande anunciador não desanime jamais. Paulo exorta a esse irmão para que ele possa viver a cada dia a missão, e também para valorizar essa missão que ele recebeu como um dom dado de Deus. Olha quanta coisa aí que a gente percebe num texto tão pequeno e tão rico. E também Paulo fala que ele foi chamado para a missão e teve a imposição de suas mãos. Então a missão de Timóteo, quem ordenou ele para ir para a missão foi Paulo. E para isso ele reza e pede continuar a missão, continuar o trabalho missionário, perseverar sempre. E ele fala ainda: olha, você não tenha medo e você não tenha timidez. Não precisa ter medo, que você seja forte, que você sempre haja com amor, com sobriedade, com simplicidade, e nunca se envergonhe de testemunhar Jesus Cristo. É uma carta de encorajamento. E se a gente pega o Evangelho de Lucas proposto para o dia de hoje, a gente vai ver algo muito parecido. Jesus que escolhe mais 72 discípulos, um número simbólico, mas um número que quer dizer e quer mostrar para nós que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele não tinha condições de ir para todos os lugares, de fazer todas as coisas. Então aqui a gente vê um ensinamento muito interessante, muito bacana de Jesus, um ensinamento para a nossa igreja. E Jesus disse: é preciso mais gente, porque a messe é grande, os operários são poucos, e é preciso mais gente para continuar essa missão, porque é uma missão bonita, é uma missão importante, é uma missão dada por Deus: anunciar o reino, anunciar o reino. Então, mais 72 discípulos para irem nos lugares levando o Evangelho a cada pessoa. É o modelo da igreja de Jesus. Se nós olharmos aí, vamos utilizar aqui, mesmo sem eu conhecer direito os nossos 3 colegas, mas a paróquia deles não é feita só deles enquanto padres, e não é feita deles e do bispo, não é verdade? A igreja é feita de leigos e leigas, de padres religiosos, bispos. É uma igreja de Jesus que é feita de todo mundo. Cada um tem a sua importância, e todo mundo é importante na igreja. Então a igreja é feita de pessoas. O Papa Leão, ele vem incentivando muito a que as pessoas pudessem
a assumir essa condição de testemunhas. O Dom Orlando, outro dia, foi lá visitar o Papa falou para ele que estava preocupado com o tanto de gente que está desanimando na igreja do Brasil e está abandonando, indo porta fora. Então, é um convite para a gente achar novos caminhos de evangelização. Uma igreja formada de leigos e leigas, comprometidos nas diversas pastorais, nos ministérios. Nós precisamos, meus amigos, cada vez mais fortalecer a nossa igreja. E é por isso que as leituras de hoje, ao celebrarmos esses dois santos, nós somos convidados a meditarmos esses temas todos aí, da missão. Jesus constatou nesse evangelho que muita coisa ainda precisa ser feita. E Jesus, aqui, tem um detalhe importante. Ele não enviou esses discípulos de qualquer jeito. Ele os preparou. Olha a importância da nossa igreja preparar os leigos e leigas. É preciso preparar, é preciso formar. A gente precisa conhecer, a gente precisa estudar. A gente reza a palavra, a gente estuda a palavra, a gente estuda o magistério da igreja, os documentos que estão todos aí para quê? Para ajudar a gente a ser um discípulo, um missionário, um testemunha, um anunciador, um continuador do projeto de Jesus. Se você não continuar o projeto de Jesus, quem vai continuar? Se você não falar de Jesus, quem vai falar? É preciso cada vez mais, num mundo tão conturbado, tão violento, tão cheio de coisas ruins, de tanta gente desanimada, de tanta gente que não quer saber falar da palavra Jesus Cristo, e muito menos do Evangelho, e muito menos se comprometer com as verdades do reino de Deus. Você é essa pessoa chamada e escolhida por Deus para perseverar na sua fé. Portanto, cada dia, joelho no chão, participação da comunidade, participação nas rezas lá, participação na celebração da Eucaristia. Mas você também é convidado a se engajar lá na sua paróquia. Converse com seu padre, converse com as pessoas que são lideranças lá. Se coloque à disposição. É muito bom servir ao reino de Deus. E se você não servir, quem irá servir? Quem irá servir? São muitos os que são chamados, mas poucos é que têm coragem de dizer sim. Seja você a pessoa que diz sim ao projeto de Jesus. Nossa Senhora, já pensou se ela tivesse dito não, quando o anjo a visitou e falou assim: olha, Maria, você vai ser a mãe do Filho de Deus. Você vai aí ter um papel importante, porque você vai acolher no seu ventre Jesus, o prometido, o Messias, o Filho de Deus. E se ela tivesse dito não? Teria zebrado tudo, os planos de Deus seriam modificados. Mas ela, na sua simplicidade, na sua humildade, ela disse sim. Sem entender direito? Sim. Com um negócio complicado? Sim. Ela disse simplesmente sim. Por quê? Porque teve um coração grande, capaz de acolher a novidade de Deus. Tenhamos também um coração grande. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.